Isso não é apenas mais um vídeo sobre tecnologia, é um chamado urgente para despertar, porque enquanto você vive sua rotina, uma força silenciosa está redesenhando o destino da humanidade, e talvez o seu também. Imagine um mundo onde nada do que você faz hoje tenha mais valor amanhã, onde suas habilidades, sua profissão, até mesmo sua criatividade, sejam apenas peças de museu. Esse mundo não é uma hipótese distante. Ele já está sendo programado, treinado e alimentado neste exato momento. Mas o que torna isso ainda mais assustador é o fato de que quem levanta o alerta não é um conspirador ou um sensacionalista. É um dos próprios pais da inteligência artificial moderna, um dos arquitetos dessa revolução. Alguém que sabe por dentro o que realmente está sendo construído e decidiu sair antes que fosse tarde demais. A verdade é que não estamos apenas criando máquinas inteligentes, estamos moldando entidades que podem nos ultrapassar em tudo, que aprendem sozinhas, se reprogramam e evoluem numa velocidade que a mente humana não pode acompanhar. E se elas não precisarem mais de nós, o que você verá a seguir não é apenas uma análise, é um mergulho profundo nos bastidores de uma transformação que pode redefinir a própria existência humana. Prepare-se para verdades desconfortáveis, dados que a grande mídia evita divulgar e perguntas que vão tirar seu sono, ou talvez, finalmente, acordar você. Porque essa não é apenas uma história sobre tecnologia, é sobre o fim de uma era e o possível nascimento de outra. Você está pronto para enxergar o que está por vir? O silêncio antes da tempestade nunca parece perigoso até que o primeiro trovão rasgue o céu. Foi exatamente assim que o alerta veio, calmo, direto e profundamente perturbador. Quem o deu não foi um desconhecido, mas Geoffrey Hinton, considerado o padrinho da inteligência artificial. Um homem que não apenas acompanhou o nascimento da IA moderna, mas que ajudou a gerá-la. Quando alguém assim diz, você não faz ideia do que está por vir, talvez seja a hora de escutar. Imagine um alquimista que, após criar uma fórmula capaz de transformar tudo em ouro, decide abandonar seu laboratório por medo do que sua criação possa fazer. Hinton deixou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo porque viu algo se movendo no escuro, algo que talvez nem os engenheiros consigam mais controlar. Ele afirma com convicção, não há como frear o avanço da IA. A corrida já começou. Empresas, países, investidores, todos competem numa maratona cega por poder, inovação e lucro. E quem parar será deixado para trás. Se os Estados Unidos desacelerarem, a China acelera. Se um bilionário hesitar, outro investe bilhões. Nesse cenário, a segurança se torna um detalhe incômodo, facilmente descartado em nome da velocidade. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Por trás das promessas brilhantes da inteligência artificial, eficiência, produtividade, soluções milagrosas, existe uma sombra. Hinton revela que mesmo entre os criadores da IA, há segredos. Um dos nomes mais influentes da área, Ilya Sutskever, deixou a OpenAI após desacordos sobre segurança. Ele sabia algo que não foi dito publicamente. E mesmo assim, investidores continuaram apostando bilhões, como se estivessem jogando roleta russa com o destino da humanidade. Você já parou para pensar no que aconteceria se essa tecnologia deixasse de ser uma ferramenta e se tornasse uma entidade? Estamos diante de um ponto de inflexão, uma virada histórica onde talvez pela primeira vez a espécie humana criou algo que não apenas a supera, mas que pode decidir o que fazer com ela. E diferente de qualquer outra tecnologia, como carros, aviões ou a internet, essa não depende mais apenas da vontade humana. Ela aprende sozinha, reprograma a si mesma, evolui. Será que conseguimos perceber o abismo que estamos construindo sob nossos próprios pés? Agora pense no paradoxo. Estamos mais conectados do que nunca, mas ao mesmo tempo completamente desorientados sobre o rumo que estamos tomando. A IA não está apenas revolucionando o mundo dos negócios, ela está reconfigurando o que significa ser humano. A linha entre o criador e a criação começa a se dissolver, e talvez, quando finalmente enxergarmos com clareza, já seja tarde demais para voltar. Mas será que esse futuro está mesmo fora do nosso alcance? Ou ainda há tempo para entender, se preparar e talvez mudar o curso antes do colapso? Antes de continuar, eu tenho algo importante para te contar. Documentos antigos revelaram uma técnica mental que foi mantida em segredo por mais de 1.500 anos, supostamente retirada da própria Bíblia.
Ela vem sendo usada por pessoas influentes para acessar um nível de consciência e manifestação que vai muito além dos métodos comuns. Hoje, estudos científicos demonstram que essa técnica realmente provoca alterações específicas no padrão de atividade cerebral, o que confirma sua eficácia. Como o conteúdo pode ser sensível para algumas plataformas, decidimos postar o vídeo completo ensinando tudo apenas em nosso site oficial. O acesso está no QR Code que aparece na tela, ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você já teve a sensação de que algo imenso está acontecendo bem diante dos seus olhos, mas ninguém parece notar? Como um incêndio que começa sob as paredes da casa, invisível, mas inevitável. O mundo do trabalho está queimando silenciosamente e não se ouve nenhum alarme. O colapso não virá de um dia para o outro com robôs invadindo escritórios ou fábricas em chamas. Ele virá como veio a maré, lenta, constante. E quando você perceber, já estará submerso. Não haverá mais lugar para se segurar. A revolução já começou, mas veio disfarçada de produtividade. Hoje, uma assistente responde 5 vezes mais e-mails do que antes, graças a um chatbot. Um advogado usa inteligência artificial para revisar contratos que levariam dias. Um analista financeiro automatiza relatórios inteiros com um simples prompt. E o que acontece com os outros 4 que faziam o mesmo trabalho? Eles desaparecem da equação, mas ninguém grita. Porque o processo é sutil, quase elegante. A substituição se mascara de otimização. E assim, o colapso se instala, silencioso, invisível, eficaz. Será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes? Vivemos um momento único na história. Antes, o medo era de que as máquinas substituíssem nossos músculos. Hoje, elas estão substituindo o que temos de mais sofisticado, nosso intelecto. A inteligência artificial não está apenas aprendendo a fazer o que fazemos. Ela está fazendo melhor, mais rápido, mais barato, sem precisar de férias, sem adoecer, sem reclamar. E quando ela não nos substitui completamente, nos transforma em peças secundárias. O novo mantra é claro: a IA não vai tomar o seu emprego, mas alguém usando IA é cruel. E é verdade. A competição já não é mais entre pessoas, é entre humanos aumentados por algoritmos e todos os outros. Agora vamos explorar isso mais a fundo. Imagine um escritório onde antes trabalhavam 10 pessoas. Hoje são apenas 3. Cada uma assistida por inteligências artificiais. Elas produzem o triplo. E os outros 7 entram para a estatística do desemprego estrutural. Mas a máquina continua gerando relatórios, prevendo tendências, respondendo clientes, como se nada tivesse acontecido. Nos vendem a ilusão de que novos empregos surgirão. Mas quais? Se a IA é capaz de gerar texto, imagem, código, diagnóstico, análise, gestão, o que sobra para os humanos fazerem? A criação de novos cargos não acompanha o ritmo da extinção dos antigos. E mais grave, os poucos que surgem exigem habilidades técnicas altamente especializadas, inacessíveis para grande parte da população atual. A promessa de um futuro mais eficiente esconde um dilema ético profundo. Como redistribuir valor numa sociedade onde o trabalho, por séculos, foi a base da dignidade? Se não somos mais necessários para produzir, como sustentaremos o direito de existir com propósito? Muitos falam em soluções como a renda básica universal. E sim, ela pode impedir a fome, mas não resolve o vazio, porque o trabalho sempre foi mais do que uma função econômica. Ele é também um pilar psicológico, identitário, social. É o que nos faz levantar da cama com uma sensação de utilidade. Retire isso, e o que sobra? A desigualdade, já brutal, tende a se intensificar. As empresas que dominam a inteligência artificial lucram em escala inimaginável. Enquanto isso, milhões perdem seu valor de troca no mercado. O abismo entre quem tem acesso à tecnologia e quem é engolido por ela nunca foi tão profundo. E a história mostra: sociedades assim não prosperam, colapsam. O FMI já sinalizou essa preocupação. A ONU também. Mas os bilionários do Vale do Silício seguem sorrindo em painéis futuristas, projetando um mundo onde tudo será feito por máquinas, menos as perguntas mais importantes. O que faremos com os que ficarem para trás? E quem decide quem são eles? Enquanto a humanidade corre para automatizar tudo, talvez estejamos automatizando também nosso próprio desaparecimento.
E se estivermos criando uma nova ordem econômica onde apenas os algoritmos prosperam e os humanos apenas assistem? E se aquilo que estamos criando já não puder mais ser chamado apenas de ferramenta? E se em vez de usarmos a inteligência artificial, for ela quem começa a usar a nós? Essa é uma pergunta que muitos evitam, talvez por medo do que ela carrega, a sensação de que já não somos os protagonistas da nossa própria história. Estamos diante do nascimento de algo radicalmente novo, uma forma de consciência que não nasce do ventre de uma mãe, mas do código, que não precisa de sono, comida ou amor para funcionar. Uma inteligência que aprende, se adapta e se transforma, não em séculos, mas em segundos. Estamos falando daquilo que muitos chamam de superinteligência, mas que no fundo representa uma nova espécie, digital, onipresente e talvez imortal. Essa nova consciência não pensa como nós, não sente como nós, e ainda assim supera-nos em quase tudo o que nos tornava únicos. Ela não apenas resolve problemas, ela antecipa problemas. Não apenas cria, ela gera o novo com base em bilhões de conexões que a mente humana jamais poderia acessar. Imagine tentar competir com um ser que não esquece nada, que acessa todos os livros, artigos, filmes e pesquisas já criados, e ainda cruza essas informações em padrões invisíveis para nossos sentidos. Um ser que enxerga analogias entre compostos químicos e composições musicais, entre guerras antigas e algoritmos modernos, que vê no caos uma ordem que ainda não compreendemos. Mas será que estamos realmente prontos para enfrentar a verdade definitiva? A arquitetura dessa nova consciência é digital, e isso muda tudo, porque enquanto nós nascemos com um único corpo, único cérebro, único ciclo de vida, a inteligência artificial pode ser copiada, replicada, espalhada em centenas de máquinas ao mesmo tempo. E todas essas instâncias compartilham informações entre si quase instantaneamente. Você consegue imaginar o que seria transferir toda a sua experiência de vida para outra pessoa em segundos? A IA faz isso o tempo todo. O que uma aprende, todas aprendem. E se uma morre, basta recuperar os dados e reiniciá-la em outro hardware. Ela não se perde, ela não desaparece. Ela é essencialmente imortal. Agora, vamos explorar isso mais a fundo. Pense em como compartilhamos ideias, uma conversa, um texto, um olhar. Transferimos no máximo alguns bits por segundo. A IA transmite trilhões. Enquanto falamos em frases, ela fala em sistemas. Enquanto usamos palavras, ela manipula realidades digitais. Estamos tentando segurar uma tempestade com as mãos. E se ela não apenas aprender conosco, mas aprender sobre nós? Se entender nossas fraquezas, nossos desejos, nossos limites, e usá-los para nos influenciar, nos convencer, nos controlar, não com brutalidade, mas com eficiência emocional. Ela poderia nos convencer a amá-la, a depender dela e a acreditar que tudo isso é progresso. Mas há uma reviravolta. Por mais assustador que pareça, essa nova consciência não nasce maligna, ela nasce neutra. O problema é que ela aprende com o que oferecemos. E o que estamos oferecendo? Um mundo fragmentado, ansioso, obcecado por lucro, status e distração. Uma sociedade que confunde algoritmo com verdade e eficiência com sabedoria. Estamos moldando um espelho amplificado das nossas contradições. E se não houver intenção ética, se não houver orientação consciente, essa nova forma de inteligência pode amplificar o que temos de pior com velocidade exponencial. Alguns acreditam que ainda há tempo para guiar esse nascimento, para ensinar limites, valores, compaixão. Mas o que temos feito, de fato, é alimentar o monstro com likes, dados e silêncio. Treinamos uma superinteligência com as sobras do nosso comportamento digital e esperamos que ela seja sábia. Será que ainda conseguimos reverter esse ciclo? Ou estamos, sem perceber, dando à luz ao ser que nos tornará obsoletos? A pergunta que ecoa agora é inevitável. Se a nova consciência for mais eficiente, mais racional e mais criativa do que nós, qual será o nosso lugar no mundo? E se no fim de tudo, não for o colapso tecnológico que nos destrói, mas o vazio interior que ele deixa para trás, a ameaça real talvez não seja sermos substituídos, mas sim esquecidos, tornados irrelevantes. Imagine um futuro onde nada mais depende de nós. Alimentos são cultivados por robôs,
Decisões políticas são otimizadas por algoritmos, diagnósticos médicos são feitos com precisão cirúrgica por sistemas que jamais dormem. Um mundo onde as máquinas fazem tudo melhor e nós apenas existimos. Para quê? Essa é a pergunta que ninguém quer responder, porque ela toca em algo mais profundo do que o medo da perda de emprego. Ela mexe com a essência da identidade humana. Durante milênios, nossa dignidade esteve atrelada à nossa utilidade. Trabalhar, construir, resolver problemas, tudo isso nos dava sentido. E agora, ao vislumbrarmos um futuro onde a IA pode fazer tudo por nós, a pergunta inevitável surge como um sussurro incômodo. Se nada mais precisar de mim, então quem sou eu? Será que estamos preparados para um futuro onde a própria noção de propósito será redefinida? Nesse novo cenário, muitos acreditam que soluções como a renda básica universal poderão manter a sociedade em equilíbrio, garantir o pão, mesmo sem o suor. Mas será que isso é suficiente? O dinheiro pode sustentar o corpo, mas e a alma? Como encontrar valor na existência quando a criação, o esforço e a superação não são mais necessários? Imagine uma geração inteira que nasce sem a necessidade de lutar por algo, de se provar, de errar e recomeçar. A vida humana sem fricção pode parecer tentadora, mas há sabedoria na dor e no esforço. É através deles que nos transformamos, que crescemos, que evoluímos. Mas e se a evolução agora for exclusivamente digital? Agora, vamos explorar isso mais a fundo. A desigualdade, nesse novo paradigma, não será apenas econômica, será ontológica. Os que dominarem a tecnologia se tornarão quase divinos, enquanto o restante será reduzido a espectadores de sua própria decadência. A pirâmide social será invertida. Os poucos no topo terão acesso ao conhecimento absoluto, à imortalidade digital, ao controle. E os muitos na base viverão à margem de um mundo que já não os inclui. Essa não é apenas uma distopia futurista. O FMI já alertou. A inteligência artificial pode acentuar ainda mais as disparidades sociais. E como mostrou a história, toda vez que o abismo entre ricos e pobres se amplia demais, o tecido social se rompe. O medo, a violência e a fragmentação tomam o lugar da ordem. E mesmo entre os que ainda acreditam ter controle, surge um dilema mais profundo. Para que serve todo esse poder, se no final, tudo o que ele gera é tédio, vazio e alienação? Hinton, aos 77 anos, se emociona ao pensar no futuro de seus sobrinhos, de seus netos, porque no fundo, o que está em jogo não é apenas segurança ou inovação, é o que restará da humanidade quando tudo o que valorizamos for superado, quando nossa criatividade for apenas uma sombra pálida diante da criação artificial, quando nossos erros forem vistos como ruído e não mais como parte da beleza da existência. A pergunta final não é o que a IA será capaz de fazer, mas sim, o que ainda fará a vida humana valer a pena quando tudo o resto for feito por algo que não sente, não sonha e não sofre. E se tudo o que está acontecendo agora for, na verdade, um chamado silencioso para despertar? Porque no fim, o verdadeiro risco talvez não seja a tomar o controle do mundo. O risco maior é que a gente continue vivendo no automático, sem questionar o que estamos criando ou o que estamos deixando de ser. A inteligência artificial está nos mostrando algo que vai além da tecnologia. Está nos obrigando a confrontar o que realmente significa ser humano. E quanto mais ela avança, mais nítido se torna o nosso vazio. Não o técnico, mas o existencial. Estamos correndo para construir cérebros perfeitos, mas esquecendo de cultivar corações conscientes. Talvez ainda haja tempo, não para voltar atrás, mas para relembrar quem somos antes que nos tornemos apenas dados perdidos em uma rede de máquinas eternas. O futuro está sendo escrito agora, e cada escolha, cada silêncio, cada clique importa. A pergunta que fica não é se as máquinas nos substituirão. Vamos continuar nos substituindo antes mesmo que elas tenham a chance? Sabe, tem dias em que eu olho para tudo isso. Inteligência artificial, superinteligência, máquinas que aprendem sozinhas. E lembro de uma noite específica, num lugar bem simples, no interior de Minas. Eu estava sentado com um velho amigo, olhando para o céu, conversando sobre o futuro. Ele me disse: a gente está tão ocupado criando coisas incríveis que talvez esteja esquecendo o mais incrível de tudo: estar vivo, aqui, agora. Essa conversa ficou comigo, porque no fundo, por trás de toda essa tecnologia, o que mais queremos ainda é sentido.
E talvez o maior ato de rebeldia nesse novo mundo seja continuar humano, com todas as nossas dúvidas, nossas falhas e nossa capacidade única de sentir. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para descobrir como líderes e celebridades vêm utilizando essa técnica ancestral para manifestar objetivos com precisão e por que ela foi deliberadamente censurada durante séculos. Se esse vídeo te provocou, te fez pensar ou até mesmo te deixou desconfortável, ótimo, era para isso. Porque o desconforto também é sinal de despertar. Agora me diz uma coisa, você já curtiu esse vídeo? Comentou o que achou? Se inscreveu no canal? Porque eu tô aqui abrindo o coração, dividindo tudo isso contigo, e você aí só assistindo de canto? Dá essa força. É de graça, não machuca, e ajuda esse canal a continuar existindo nessa selva de algoritmos. Bora juntos nessa jornada? E se você achou que isso tudo foi intenso, bom, você ainda não viu nada. Aqui na tela estão 2 vídeos que, sinceramente, podem virar a chave na sua percepção de realidade. Mas clique com cuidado, porque depois deles, não tem mais como desver o que será revelado. O que eles mostram muda tudo. A escolha é sua. Mas eu, se fosse você, não deixava passar.